Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Jair Bolsonaro está em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde participa da Cúpula das Américas. Ele se reúne ainda nesta noite com o presidente Joe Biden. Nós precisamos aprofundar nosso relacionamento. Eu sempre tive uma enorme consideração com o povo americano. Temos valores em comuns, como a democracia, a liberdade. A economia é retomada aos poucos e a inflação desacelera em maio. Teve a menor taxa mensal em um ano. Entre os produtos alimentícios, a cenoura deixou de ser a vilã da inflação e foi o item que mais apresentou queda de preço. Depois de 24 anos, famílias vão ser indenizadas pelo desabamento do edifício Palace 2 no Rio de Janeiro. A tragédia deixou 8 mortos e muitas histórias sob os escombros. Hoje tem o quadro Casos de Polícia. Vamos falar da morte da engenheira Patrícia Miero. O corpo da jovem de 24 anos até hoje não foi encontrado. Os familiares sofrem com a impunidade. Há 14 anos, ela luta para que o caso não caia no esquecimento e, principalmente, para que os culpados sejam punidos. As famílias que moravam no Palace 2, edifício que desabou no Rio de Janeiro, vão receber as esperadas indenizações depois de 24 anos da tragédia. O repórter Tony Vendramini tem mais detalhes para a gente ao vivo, direto do Rio. Boa noite, Tony. Quando essas famílias vão receber e quanto? Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, 120 famílias vão dividir cerca de 30 milhões de reais. O dinheiro da indenização vem de um terreno em Brasília que foi leiloado em 2017. O recurso foi julgado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas e a decisão foi por unanimidade. O Palace 2 desabou em 1998, matando 8 pessoas. Outras 15 pessoas morreram ao longo dos anos esperando o dinheiro dessa indenização. Vamos relembrar o caso na reportagem. 22 de fevereiro de 1998. Depois de um estrondo, parte da estrutura do edifício Palace 2, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, desabou. 44 apartamentos viraram escombros. 30 moradores buscavam seus pertences. 8 morreram soterrados. 120 famílias ficaram desabrigadas. Menos de uma semana depois, o edifício de 22 andares foi implodido. O edifício foi construído em 1990 pela construtora Cerzan, do então deputado federal Sérgio Naia. Em 1996, chegou a ser interditado pela Defesa Civil depois que um operário morreu ao cair no fosso do elevador com defeito. A construtora já havia sido processada 4 vezes. O prédio sequer tinha o habite-se da prefeitura. A perícia apontou defeitos na estrutura e o uso de materiais de baixa qualidade. Sérgio Naia teve os bens bloqueados e foi condenado a pagar 60 milhões de reais de indenização. Ficou 106 dias preso, acusado de falsidade ideológica e falsificação de documentos. Ele morreu em 2009. Os inventariantes entraram com vários recursos na justiça para retardar os pagamentos às vítimas. Bom, o caso agora volta para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um perito judicial contador vai calcular quanto cada família vai receber. Esses valores devem variar de acordo com a situação do imóvel, se estava quitado ou não, e se houve danos morais, além da correção monetária. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. E um comentário rápido sobre esse assunto. Eu era um repórter já com 10 anos de carreira quando participei da cobertura dessa tragédia, o desabamento do edifício Palace 2. Eu acompanhei por um bom tempo o drama e a luta das famílias que perderam parentes, que perderam tudo o que tinham. 24 anos se passaram até que o direito dessas pessoas à indenização fosse confirmado. Que justiça é essa que permite tanto sofrimento e por tanto tempo? Em Salvador, uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma loja de roupas é assaltada. Um criminoso rende 2 funcionários que são obrigados a entregar os celulares. Depois, outros 2 bandidos entram na loja e recolhem várias peças de roupas que estavam em cima do balcão e nas araras. Até agora, ninguém foi preso. Também em Salvador, um homem foi flagrado invadindo um prédio por uma abertura do portão. Ele desce a rampa em direção à garagem, onde encontra uma bicicleta estacionada, presa a uma estrutura. O
bandido consegue cortar a corrente e foge. A bicicleta foi avaliada em R$ 8.000. Em Forquilha, no interior do Ceará, 2 assaltantes entram numa escola vestidos com uniformes. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local. Dá para ver os bandidos andando por um corredor, segurando cadernos. Eles rendem o vigilante, que entrega a arma e o colete à prova de balas. A polícia investiga o caso. Um casal de Belo Horizonte é investigado por destruir a recepção de um consultório odontológico. Na confusão, uma funcionária ficou ferida. O homem de 31 anos aparece de pé em frente ao balcão da recepção. Ele começa a quebrar os monitores. Nesse momento, a esposa dele, Kênia Aparecida de Sá, de 27 anos, que estava com um bebê de colo, também entra na confusão. Ela arremessa um teclado em direção a uma das atendentes. O agressor ainda dá uma voadora na televisão e quebra a tela com um soco. Enquanto isso, a mulher, mesmo com o bebê, estilhaça o vidro da mesa. Em seguida, eles vão embora. Os outros 2 filhos pequenos do casal ficaram desesperados. Segundo o boletim de ocorrência, Kênia esteve na clínica em 2019 para fazer um tratamento e retornou no início desse ano, alegando que o dentista havia implantado um chip na boca dela. E desde então, todas as conversas da família são gravadas. A clínica diz que já apresentou raio-x, extraiu um dente a pedido da paciente e indicou que ela procure outra clínica para se certificar. Kênia disse que vai pedir um exame de corpo de delito para provar a existência do chip no dente dela. A polícia vai ouvir o casal e testemunhas nos próximos dias. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que movimentava quase R$ 4 milhões por dia contrabandeando maços de cigarro. O grupo atuava em pelo menos uma cidade de Santa Catarina e em 8 municípios paranaenses. O principal deles, Guaíra, na fronteira do estado com o Paraguai. A organização contava com cerca de 100 integrantes, inclusive policiais militares. Os PMs facilitavam o transporte da mercadoria e davam cobertura aos criminosos. A justiça determinou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas dos chefes da organização. Os investigados vão responder por contrabando, organização criminosa e corrupção ativa e passiva. Se condenados, podem passar mais de 25 anos na prisão. No Rio de Janeiro, a polícia cumpriu 31 mandados de busca e apreensão na capital e na Baixada Fluminense contra uma quadrilha que aplicava golpes no INSS. O grupo falsificava documentos públicos e particulares utilizados em requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais. Casamentos com pessoas que já morreram eram forjados e assim os criminosos recebiam o dinheiro da pensão. Pelo menos 21 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos. Na ação, batizada de União Póstuma, foram apreendidos documentos, celulares e computadores. Toda quinta-feira você acompanha aqui no Rede TV News o quadro Casos de Polícia. Hoje a gente vai falar de mais um crime do qual você deve se lembrar: o desaparecimento de Patrícia Amieiro. Pois é, a engenheira sumiu há 14 anos no Rio de Janeiro. O carro dela foi encontrado com marcas de tiros, só que o corpo nunca foi localizado. Até hoje, parentes esperam que esse crime seja esclarecido. A lentidão da justiça, somada com a impunidade, ela parece ser pior que o fato em si. Sempre quando tem alguma coisa para acontecer no processo, eles entram com recurso e adiam. O desabafo de Adriano Amieiro é o de quem há tanto tempo espera ver os suspeitos da morte da irmã presos. Patrícia Amieiro desapareceu aos 24 anos, em 14 de junho de 2008. O carro dela foi achado com marcas de tiros na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O corpo nunca foi encontrado. As investigações revelaram que 4 policiais militares estavam envolvidos no crime. Foram eles quem atiraram no carro da engenheira. A Polícia Civil afirma que Patrícia perdeu o controle do veículo depois dos tiros. Isso aconteceu na saída do túnel que liga São Conrado à Barra. Ela voltava de uma festa na Zona Sul. Para o Ministério Público, o corpo foi retirado do veículo pelos policiais que pretendiam esconder o crime. O primeiro julgamento foi em 2019, 11 anos depois do caso. E todos os envolvidos foram inocentados da acusação de homicídio.
Os PMs, Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz Nascimento, foram condenados a 3 anos de prisão por fraude processual. Os outros 2 envolvidos foram absolvidos. Mesmo condenados, os policiais Marcos e William recorrem em liberdade. Nenhum deles foi expulso da Polícia Militar do Rio. A família pede um novo júri popular para os policiais. Não é razoável que você compreenda que houve fraude processual sem dizer da existência de um crime anterior. Quem vai praticar uma fraude por um crime que não cometeu? E, se não cometeu, por que desapareceu o corpo? É importante explicar que homicídio sem corpo já é uma dificuldade tremenda para a acusação. Nós temos um outro detalhe. O caso aconteceu em 2008. Nessa época, nós não tínhamos tantas câmeras de segurança e tantos celulares espalhados pela cidade, onde você tem captação de imagem. Ou seja, muitas vezes, alguns indícios levam a uma determinada autoria, mas não são indícios suficientes para gerar uma acusação. E isso aconteceu até o presente momento. Outro fator que contribui para o pedido de um novo julgamento é o depoimento de uma nova testemunha. Em setembro de 2020, um taxista se apresentou ao Ministério Público do Rio e contou que seguia atrás do carro da engenheira no dia do crime. No depoimento, ele afirmou que viu quando os policiais tiraram Patrícia do carro, ainda com vida. O corpo de Patrícia nunca foi encontrado e a família transformou o local onde o crime aconteceu numa espécie de memorial. Em 2016, 8 anos depois da morte da engenheira, a Prefeitura do Rio criou oficialmente um espaço para homenageá-la. O Jardim Patrícia Mieiro está assim, tomado pelo mato. É difícil estar aqui e não associar essa situação ao sentimento da família. Há 14 anos, ela luta para que o caso não caia no esquecimento e, principalmente, para que os culpados sejam punidos. É muito triste, né? Você chegar em casa, ver sua mãe naquele estado, o teu pai naquele estado. Essa lentidão da justiça, ela acelerou muito a morte do meu pai, né? A doença dele. Ele morreu ano passado. São 14 anos que esses policiais estão soltos, podendo fazer com outra pessoa o que ele fez com a minha irmã. O pior que pode acontecer para a família é que a demora do processo criminal gere prescrição. O que é prescrição? É quando o crime não é julgado num determinado tempo e aí você não pode mais punir aqueles acusados de crime. Para o advogado do caso, só com um novo julgamento popular será possível fazer justiça. Para todo mundo é uma perda sentida. Imagine agora para a família dessa menina que teve o cuidado de criá-la durante esses anos todos, transformá-la numa engenheira. Essa carreira foi toda abortada por obra e graça de uma ação atabalhoada da Polícia Militar. O Rede TV News faz uma pausa de apenas 30 segundos. Dados divulgados pelo IBGE mostram que a inflação desacelerou em maio e teve a menor taxa mensal em um ano. Quando o assunto é economia, vilão pode virar herói, sim. A cenoura é um exemplo disso. Lá no começo do ano, era ela responsável pela alta da inflação no grupo alimentício. O quilo chegou a custar mais de R$15. Em maio, de acordo com o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, foi a cenoura a salvação da lavoura. O preço caiu 24%. Ao lado dela está o tomate, que também registrou queda. Já melhorou bastante, entendeu? Deu para melhorar, sim. O cliente já chega aqui e fala, a cenoura abaixou, o tomate abaixou. Né? Aí já vai indo, vai vendendo bem melhor. A inflação registrada em maio foi de quase 0,5%. Em abril, pouco mais de 1%. Os números indicam uma desaceleração. E isso é um bom sinal.
Até porque a tendência de inflação mais baixa também se manteve entre maio de 2021 e maio de 2022, 11,73%, contra os 12,13% registrados nos 12 meses anteriores. É a primeira vez que a inflação fica abaixo de 1% desde janeiro deste ano. Pode até parecer estranho, mas além de alimentos e bebidas, a inflação dos transportes também apresentou uma redução em relação ao mês de abril. Essa diminuição do reajuste, acredite, foi puxada pelo preço dos combustíveis. Os preços dos combustíveis continuam bastante altos, né? No caso da gasolina, ele até cresceu de abril para maio, mas ele cresceu num ritmo menor, né? E na verdade a gente teve uma alta menor do preço da gasolina, tivemos redução no preço do etanol, né, em maio, aí tivemos uma alta menor também no preço do óleo diesel. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, apenas um apresentou deflação: habitação, menos 1,7%. 2 fatores contribuíram para este índice em maio. A energia elétrica teve uma queda de quase 8%, por conta da retirada da bandeira de escassez hídrica, que era uma bandeira que adicionava R$ 14,20 a cada 100 kWh, e a inclusão da bandeira verde, que não tem cobrança nacional na conta de luz. E o segundo fator é a queda nos preços do gás de botijão, que haviam subido mais de 3% em abril. Com números já otimistas, os consumidores querem uma inflação ainda menor. A expectativa é grande, eu espero que diminua, porque está sendo bem pesado no bolso do consumidor, mas até agora nada. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho ainda, né? Então vou correr aqui até lá em cima para ver se eu consigo alguma coisa que dê para levar. A taxa de inflação é mais uma boa notícia para o Brasil, que voltou à lista das 10 maiores economias do mundo. Desemprego e inflação em queda, PIB crescendo, superávit primário de quase 40 bilhões de reais. Faz 9 meses que o governo gasta menos do que arrecada e a nossa economia já está no maior patamar de atividade desde o fim de 2014. Isso, claro, deve ter influência nas eleições, mas seria dever de todo brasileiro sempre torcer pelo país, mesmo que não goste do governo. Chega daquela história de quanto pior, melhor. Olha, depois de 2 anos de muitas restrições por conta da pandemia, o Dia dos Namorados deve ser bem especial este ano. Dessa vez, a data cai no domingo e a expectativa dos bares e restaurantes é de 3 dias de comemorações. A Maria Tereza e o Vinícius estão juntos há 1 ano e meio. Ele é do interior de Minas e veio para Belo Horizonte especialmente para comemorar o Dia dos Namorados. Tá planejando ir num barzinho mais para beber alguma coisa, só passar o tempo junto mesmo, né? Concordo, eu até tinha conversado com ele, a gente pensou foi mais ou menos nisso mesmo, sabe? A gente gosta muito de ir em barzinho. As atrações para os casais já começam amanhã. Este restaurante na Grande BH vai receber uma decoração especial: samambaias no painel e arranjos de flores nas mesas. O menu também vai oferecer novidades. Os casais terão opções diferenciadas de entrada, prato principal e sobremesa. Uma das sobremesas do menu degustação é uma maçã, que ela é cozida no vinho tinto. Então ela faz uma alusão à maçã do amor por ser cozida com especiarias, cardamomo. Música instrumental e apresentações de um pianista prometem deixar o clima ainda mais romântico. As reservas para os 3 dias de comemorações já estão esgotadas. Esta pizzaria da capital mineira também decidiu inovar. Criou pizzas em formato de coração para celebrar o Dia dos Namorados. E elas podem ser pedidas em qualquer sabor. Esta é de pepperoni. A especialidade da casa são as chamadas pizzas de Chicago, conhecidas por terem a massa fina, as bordas mais altas e o molho por cima do recheio principal. O forte da casa é esse, né? As deep dish e vinhos, espumante, que é realmente um ambiente bem intimista, bem romântico mesmo, que é a nossa ideia, trazer um pouco de romantismo em forma de comida. Após 2 anos de restrições por causa da pandemia, o setor aposta numa recuperação. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes espera um faturamento cerca de 30% maior neste Dia dos Namorados, na comparação com os fins de semana sem data comemorativa. É super importante porque trouxe essa demanda a mais do Dia dos Namorados, que já é uma data muito especial para os restaurantes. Então a nossa expectativa é que para nós também seja uma data inesquecível. O Congresso dá mais um passo para a regularização do projeto de lei que fixa limite para o ICMS de combustíveis. Os senadores devem decidir sobre o assunto na semana que vem.
Em cumprimento a mais uma etapa para a tramitação no PL, o relator, senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, leu hoje no plenário do Senado Federal o relatório do projeto que fixa o limite da alíquota do ICMS sobre combustíveis nos estados e também no Distrito Federal. O projeto é uma tentativa do governo para conter a alta de preço dos produtos. Para isso, incluiu no texto a redução dos tributos estaduais sobre os combustíveis. Apesar da resistência dos governadores em baixar a arrecadação do imposto, o relator argumenta que o executivo vai compensar a perda. Segundo Bezerra, a proposta é repassar a partir do ano que vem recursos de receitas geradas pela compensação financeira pela exploração mineral. Para este ano, está prevista a prioridade na contratação de empréstimos para ajudar na compensação. Já aprovado pela Câmara, o texto deve ser votado pelos senadores já na próxima segunda-feira. É evidente que os governadores continuam com muitas críticas em relação à iniciativa e muito preocupados com a eventual perda de receitas que os estados poderão enfrentar. Mas o aperfeiçoamento do mecanismo da compensação criou uma compreensão maior no sentido de dar segurança na sustentabilidade das receitas dos estados. O PSDB anunciou o apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, à presidência da República. Numa reunião tensa de 5 horas entre integrantes do partido e as bancadas tucanas no Senado e na Câmara, houve 39 votos a favor da aliança, 6 contrários e 1 abstenção. Também ficou decidido que o PSDB vai indicar um candidato a vice na chapa de Tebet. O mais cotado é o senador Tasso Gereissati, do Ceará. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, marcou para amanhã uma sessão extraordinária do plenário virtual. É para analisar a decisão dele que anulou a cassação do mandato do deputado federal Valdevan 90. Os ministros vão avaliar se mantém ou não a decisão de Marques, que restituiu o mandato do parlamentar. O mandato de Valdevan tinha sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em março deste ano por abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, confirmou a nomeação de Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, como novo líder do governo no Senado. O Planalto estava sem uma liderança na casa já havia 6 meses, desde que o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, deixou o cargo. Eduardo Gomes também anunciou que o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, é o novo líder do partido no Senado. No Recife, o pagamento de auxílio para as vítimas da chuva foi aprovado. As propostas foram aprovadas pela Câmara dos Vereadores da cidade e sancionadas pelo prefeito João Campos, do PSB. A primeira lei prevê o pagamento de R$1.000 em parcela única para quem perdeu imóveis por causa das chuvas. E a segunda institui um auxílio moradia de R$300. Já o município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, anunciou o cadastro das vítimas para o pagamento de R$1.500 em parcela única para quem perdeu imóveis e precisou ir para abrigos. De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, 1.245 pessoas estão nessa situação. O governo de Pernambuco também vai indenizar as famílias atingidas com um auxílio de R$1.500. Já aqueles que perderam parentes devem receber um auxílio vitalício no valor de um salário mínimo. 129 pessoas morreram e cerca de 130 mil estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. A estimativa é que mais de 80 mil famílias serão beneficiadas do investimento de R$125 milhões. Os valores para cada município já estão definidos e liberados, para que as prefeituras procedam os pagamentos, assim que finalizem os cadastros dos beneficiários. Você fica agora com o sorteio da Time Mania, prêmio de R$30 milhões, hein? A gente volta já. O encontro entre Bolsonaro e Biden é assunto para os comentaristas Amanda Klein e Silvio Navarro. O presidente Jair Bolsonaro deveria aproveitar o encontro com o colega Joe Biden para dizer a ele que não leia os jornais tradicionais brasileiros, que tome cuidado com as informações tortas que chegam até ele sobre o Brasil. Por exemplo, pode dizer que cuidamos das nossas florestas muito mais do que qualquer outro país no mundo.
Mais de 2/3 das áreas verdes estão preservadas. Também pode dizer que, ao contrário do que a esquerda publica, reagimos bem à pandemia. Não houve caos hospitalar e a economia demonstrou resiliência. Aliás, as notícias são positivas semana após semana. Se sobrar tempo, pode contar para Joe Biden como alguns governadores e prefeitos usaram a pandemia para fazer política, para tentar desgastar o seu governo com a chancela do judiciário. Bolsonaro leva na mala uma série de temas incômodos. O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, os constantes ataques às urnas eletrônicas, duvidando inclusive da eleição de Joe Biden, o aumento da fome no Brasil para 33 milhões de pessoas, retrocesso que leva o país de volta à década de 90, e o crescente desmatamento na Amazônia. No atual governo, foram derrubados 33 mil quilômetros quadrados de floresta, o equivalente aos estados de Alagoas e Distrito Federal. Bolsonaro viajou com o compromisso de que nenhum desses temas seria objeto do encontro com Biden. Difícil. Eles discordam em quase tudo. Na abertura da cúpula, Biden falou que a democracia está sob ataque no mundo. Por isso, cada líder vai capitalizar o que puder nessa reunião. Bolsonaro tentará passar a ideia de que não é um líder isolado. E Biden vai vender as agendas ambiental e democrática ao Brasil. Rede TV News de volta com as notícias do esporte. Olha, o Corinthians rescindiu o contrato com o atacante Jô. O jogador, que estaria machucado, foi flagrado tocando pagode num bar, gente. Bem na hora em que o Corinthians estava em campo e perdia para o Cuiabá pelo Brasileirão. A situação piorou quando o Jô não apareceu no clube no dia seguinte para o treinamento e o Corinthians informou que o rompimento do vínculo partiu do próprio jogador. Aos 35 anos, o Jô tinha contrato com o Timão até o final do ano que vem, 2023, só que abriu mão do dinheiro que ele teria que receber. O Rede TV News termina aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite.